Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Sir Rob Linux Notícias 343 está na área. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux. Cenoura hoje. Sir Rob Linux. Um abraço para os espectadores que se destacaram nos últimos tempos no canal. Davi Felipe, Crio Amorim, Lucas José Rodrigues, Akil e Dudesware, anteriormente conhecido como Labs Mike. Um abraço para vocês e muito obrigado por participarem do canal. De tempos em tempos, os destaques mudarão. Seu nome será citado na próxima. Fique ligado. Parece que a Canonical, dona do Ubuntu, quer substituir o init-run FS pelo Dracut, inicializador de funções e comandos antes do sistema operacional subir de vez. O Fedora e outras distros que pensam mais fora da caixa adotam o Dracut, outras adotam o mkinit-cpil. Mas o que pode acontecer é que a distro mais popular do mundo, talvez não a mais usada, não se sabe, possa criar uma tendência, já que muitas outras distros baseadas adotarão, se a mudança for para melhor. Não está funcionando ainda com algumas coisas, por exemplo, o sistema de arquivos ZFS em modo criptografado não vai funcionar. Plymouth não vai trabalhar, a tela de loading, vamos dizer. SCSI, nada também. O software Kadamp-Tools também não vai, mas de resto está com tudo bonitinho. Muitos já estão testando e dizendo que está funcionando normalmente, por enquanto nada de anormal, só essas aí que foram citadas. Vamos aguardar. Administradores do projeto OBS Studio estão fazendo uma mudança profunda na forma de lançar o programa e suas versões. Eles querem evitar confusões, como já aconteceu no passado. Agora será versionamento semântico, rotulação prática e consistente. Agora teremos versões Major, grandes mudanças que devem ser boas, mas podem quebrar, então precisam ser corrigidas antes. Minor, novos recursos que não vão fazer bagunça, e serão bem aceitas. E patches, hotfix, resoluções que corrigem, nada mais do que isso, mas não deixam de ser importantes. Vai dar certo e no final todos ganham. O Wine 9.20 foi lançado, talvez nós iremos até o número 9.24 ou 9.25 durante os meses. E ano que vem será o número 10, o Wine 10. Caramba! A versão desta quinzena traz biblioteca Capstone empacotada para desmontagem em Wine Debug. Mais formatos suportados por D3D X9. Análises estáticas e testes JUnit reportados no CI do GitLab do projeto. Mais suporte ao Direct Play, aquela ferramenta que serve para criar sessões de rede, faz parte do DirectX e é mais usado para jogatinas de multiplayers. 15 correções de bugs relevantes. Vitória 2 da Steam, Just Cause 1, BeamNG.drive, jogos da Wargaming.net e muitos outros ganharam correções. Gráficos. Empresas estão correndo atrás de dar suporte computacional com a força da placa de vídeo em máquinas virtuais com a ajuda do VirtIO GPU. Qualcomm, com seu driver VCL, que tem a capacidade de dar suporte a OpenCL. E mostraram números. A AMD com o seu famoso Rockme é um trabalho que está em andamento e seus números já se mostram regulares. E a Microsoft com o seu OpenHCL,
que não é exatamente OpenCL, é HCL mesmo, computação confidencial. Algo ligado à proteção de hardware quando utilizado, confidencial ou não confidencial, dependendo da necessidade. O projeto é inserido em seu OpenVMM para máquinas virtuais. De código aberto, coisa comum para a Microsoft apenas atualmente. Antigamente não existia isso nessa empresa. Código aberto? Olha eles aí. Alô, Rod Linux. Red Hot Chili Peppers. Rod Linux Dragon, Robin. Alô. Usuários que jogam no Linux e usam bastante a Steam para jogar. E uma das versões que recomendo usar é a versão beta, Steam Beta, que essa semana ganhou nova versão. Traz coisas boas para a comunidade Linux, né? A sua compatibilidade. Os desenvolvedores dos jogos podem escolher qual runtime seu jogo nativo vai usar. Jogo nativo. Agora o padrão mudará. Os jogos usarão o Steam Linux Runtime Scout. Mas existe o Soldier e também o Sniper. O desenvolvedor verifica se o jogo se sai bem com o padrão. Quando não, ele põe outro para ser o padrão. Soldier e Sniper, né? Ele escorre nas ferramentas lá da Steam, o Workstation. Esses runtimes, eles usam uma biblioteca pré-configurada para que todas as outras distribuições Linux sigam um padrão, já que muitas se comportam um pouco diferente umas das outras. É possível desativar esse comportamento com o comando .compat-force-slr e depois espaço off. Na inicialização da Steam mesmo. Né? Steam, depois esse comando, vai embora. Jogos do Windows continuam com o Proton. Segue o jogo sem alterações. Caramba! A última versão lançada do UMU Launcher é a 1.1.3 e vem com correções relevantes. Melhoraram problemas ligados a lançadores GUI, como o Lutris e o Heroic Games. Se você executa o jogo com o seu instalador, não instalava. Só com o Wine puro ou outra versão de Wine modificado. E também, usando o GameScope, não estava nem instalando nem executando alguns títulos. O Winetrix também não abria e não funcionava direito, então agora está tudo resolvido. É só testar para ver. Algumas permissões estão sendo corrigidas no Lutris e Heroic Games versão Flatpak, usando o UMU. Ainda não está 100%, mas deve executar algumas coisas. E várias outras coisas. Vamos testar o UMU no canal ainda esta semana, hein? Teve uma atualização do Proton experimental essa semana passada no caso, que corrige problemas ligados a alguns jogos conhecidos. Agora são jogáveis Hardship Demo, Conqueror's Blade, resolvido o problema em executar vídeos no jogo The Curse of Brotherhood, Red Dead Redemption 2 estava perdendo desempenho quando teclas eram apertadas. Problemas com dispositivos de entrada coreano, né? No jogo Diablo 4. Teclados deve ser. EA Desktop App melhorado nas configurações, e etc. A Valve criou algo interessante para o Proton, que está resolvendo problemas de execução de mídias em vários jogos. É algo experimental atualmente, mas já está se mostrando bem. É o novo Media Source, novo Media Source. Está sendo inserido no Proton experimental a partir de hoje. Jogos que foram testados e melhoraram suas execuções. Galgun 2, Soul Calibur 4, Soul Calibur 6, Call of Cthulhu, All Star Fruit Racing, Greenfall e vários outros. Existe um ramo no Proton experimental, lá na Steam, no programa, né, que você pode desativar esse novo Media Source. Se você perceber que mídias de áudios
e vídeos pararam de executar nos títulos que já executavam, né? Se você identificar isso, você vai lá, né, nas propriedades, em beta, e escolhe Old Media Source. É velho Media Source, né? Old. Você seleciona nas propriedades do Steam do Proton experimental, vai em betas e escolhe ele. Jogos que ainda não foram lançados, mas que provavelmente terão versão nativa para Linux desde o início. Ganhou versão Linux. Foi anunciado na página da Steam do jogo. Será lançado em janeiro. Tem versão demo. É o Total Reload. Deve ganhar versão Linux. Será lançado dia 8 de novembro. Tem versão demo. Teste. É o Graveyard Gunslingers. Ganhou versão Linux. Deve ser lançado no dia 28 de outubro. Um dos melhores, aparentemente. É o Sophie The Echoes. Jogo interessante, inclusive a sua arte é ótima. Europa. Ele recebeu o selo de jogável no Steam Deck, mas só alguns textos não são visíveis direito lá, porém em um PC com Linux vai rodar muito bem. E seus textos ficam ótimos também no PC. Eu acho que esse pequeno problema no deck eles só conseguirão resolver com uma atualização mesmo. Pegue e entre nessa aventura! Se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam vir para cá. Se você ainda não se inscreveu e deu like no vídeo, por gentileza, faça isso. Ative o sininho também, porque toda semana tem Serob Linux Notícias. Tem vídeos novos de dicas também. Esses dias a gente vai colocar mais. E aí você fazendo isso, você já fortalece o canal continua, a gente continua fazendo os trabalhos, beleza? E se você, que já é inscrito antigo, estiver confortável de se tornar membro do canal, eu agradeço muito que você faça isso. Tem vídeos antecipados, tem suporte, se você desejar, um suportezinho particular para todos os membros do canal. Os que já são membros podem me contactar, né? Quem ainda não contactou. E semana que vem a gente traz mais Serob Linux Notícias, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Valeu!